Puxa vida, que lugar escuro. O que é isso? Que é isso? Laura MLP Leal? Peck, o que você está fazendo aqui? Eu é que te pergunto. O que você está fazendo aqui? Bom, acho que nós dois viemos atrás do mesmo objeto. O iceberg. Hasbro has announced plans to sell its My Little Pony toys at bullied at school for Disney. In fact, actually, this is the background. Hereditary. Oh my God, what is this? Sachi, your goddess blue heart. Tiffany Maroney Subtle, because he likes My Little Pony. Hi, I'm Peck, e esse é o Iceberg de My Little Pony. Pois é, já faz um tempo desde que vocês pedem pela continuação do Iceberg, mas eu sempre fui adiando, pois eu gosto muito do primeiro, e eu não queria fazer uma continuação qualquer. Então, conversando com a Laura, ela me ajudou a montar um iceberg que eu acho que seja tão interessante quanto o primeiro. Então, cá estamos nós. Eu, junto da companhia da Laura, iremos apresentar o obscuro Iceberg de My Little Pony 2. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não tenha assistido a primeira parte, não se preocupe. Você pode assistir essa sem problemas e depois assistir a primeira quando você terminar, que você não vai ficar perdido em nada. E caso você nunca tenha visto My Little Pony na sua vida, também não tem problemas, já que todo iceberg você não precisa ter conhecimento do desenho. E quando precisar, nós iremos explicar para você não ficar perdido. Mas é isso, sem mais enrolações, pegue a sua pipoca, pois estamos entrando na camada 1. Magic MLP. Ao longo dos anos, My Little Pony teve colaborações com algumas coisas, desde empresas como Kinder Ovo, desenhos como no caso de Dan Versus, que eu falei lá na primeira versão, e até junto da Hatsune Miku. Todas as colaborações que tem com My Little Pony são um pouco inesperadas, pois é muitas vezes estranho ver os pôneis em outros contextos. Porém, de todas as colaborações, a mais estranha de todas foi a colaboração que teve com o jogo de cartas Magic, Magic The Gathering, ou simplesmente Magic, é um jogo de cartas colecionáveis, ou TCG, Trend Card Game, na qual os jogadores utilizam um baralho de cartas construído de acordo com o seu modo de individual de jogo, para tentar vencer o adversário, similar a Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Resumindo, é batalhas de cartinha. Ok, mas o que isso tem a ver com My Little Pony? Acontece que Magic já teve colaborações com algumas outras coisas, como a Marvel, Street Fighter, Hatsune Miku, de novo, aparentemente as empresas gostam de fazer parceria com a Hatsune Miku, e surpreendentemente também teve com My Little Pony, se tornando uma das coisas mais cursed que eu já vi. Magic tem muitas cartas que são bem sombrias, com designs macabros e bem mais dark, que claramente não é infantil, enquanto My Little Pony é o oposto, um desenho infantil colorido sobre pôneis e amizade. Ver esses dois universos tão distantes se chocando é algo bem inesperado, principalmente porque para combinar ambos, eles deixaram os pôneis num design mais realista, que acabou se tornando algo totalmente bizarro. Tipo essa carta da Harriet que definitivamente vai me dar pesadelos. Weird Al. Alfred Matthews Yankovic, mais conhecido como Weird Al Yankovic, é um músico com diversas premiações. Ele ficou mais conhecido no YouTube, mais especificamente pela paródia Image Paradise, uma paródia de Gangster Paradise, além de várias outras músicas e paródias. No entanto, Al não faz apenas paródias, mas ele também é um músico tradicional e muito premiado. Só que por algum motivo que eu não faço ideia, muitos programas, filmes e desenhos já fizeram referências a ele, com ele participando de filmes, aparecendo em desenhos, ele já apareceu em Simpsons, Titio Avô, ele já dublou alguns personagens como Milo Murphy, essa banana de Hora de Aventura, e é claro, como esperado, ele
ele teve sua aparição em My Little Pony, mais especificamente na 4ª geração, onde ele deu a voz ao Cheese Sandwich, no episódio 12 da 4ª temporada. Cheese Sandwich aparece como rival de Pinkie Pie em Orgulhosa Pink, sendo um renomado organizador de festa em Equestria. Ele chega a Ponyville guiado pelo seu senso de queijo e rapidamente toma frente na organização da festa de aniversário da Rainbow Dash. Sentindo-se ameaçada, Pinkie Pie o desafia para um duelo de bobeiras, mas acaba admitindo sua derrota ao perceber que Rainbow Dash não está se divertindo. Cheese então revela que Pink foi a sua inspiração para se tornar um grande festeiro e junto eles fazem uma grande festa. O personagem, ele é meio que basicamente o próprio Al versão Pony. Não sei se é válido mencionar, mas tem um pessoal que shippa ele com a Pinkie Pie. Não sei se isso é surpreendente, afinal, existem chips para todos os personagens ali, mas tá aí a curiosidade. Franny's Hide Dissectables. Esse tópico em questão se trata de uma linha de action figures criada pela Mighty Jaxx. Os action figures revelam o interior dos personagens, exibindo órgãos e ossos. A coleção inclui figuras como One Piece, Hello Kitty, Bob Esponja e My Little Pony. Embora não tenha nada de extraordinário, é uma curiosidade interessante, especialmente por ser inusitado ver os pôneis de My Little Pony cortados ao meio. Bom, a camada 1 foi bem tranquila, com apenas algumas curiosidades interessantes e obscuras, que não tem nada de assustador e macabro, mas tá na hora da gente descer para a próxima camada. Camada 2. My Little Kitty, Bunny and Puppy. Isso é algo bem interessante, que é uma curiosidade obscura e que é pouco conhecido. Pra quem não sabe, My Little Pony não é apenas um desenho animado. Na realidade, tudo começou como uma linha de brinquedos. Hoje em dia, isso não é algo tão comum de se ver, porém, alguns anos atrás, era muito comum ver desenhos serem baseados em linhas de brinquedo para vender bonecos. Foi assim com Barbie, Polly, Max Steel, Hot Wheels, enfim, vários desenhos que surgiram com o único e exclusivo objetivo de vender os seus brinquedos. E My Little Pony não é diferente. Contudo, a linha de pôneis não foi a única aposta da Hasbro. A linha My Little teve outras variações, como My Little Bunny, que eram coelhinhos, My Little Kitty, que eram gatinhos, e My Little Puppy, que eram cachorrinhos. Essas linhas surgiram aproximadamente na mesma época, ou logo após os pôneis, como uma tentativa da Hasbro de ampliar o conceito para outros animais. No entanto, eles nunca alcançaram o mesmo nível de notoriedade que os pôneis e acabaram sendo deixados de lado. Porém, eu acho, isso já é uma teoria minha, eu não vi em lugar nenhum, que eles foram meio que os responsáveis pelo surgimento da linha Little Less Pet Shop, que foi surgir 2 anos depois, em 1992. O que vocês acham? Diga aí nos comentários. Las Pegasus Unicorn. Esse é um assunto meio complexo, mas resumindo, Las Pegasus Unicorn foi uma convenção Brony que rolou em Las Vegas. Ela tinha como objetivo ser a maior convenção Brony e se tornar maior que a BronyCon, que era o maior evento de My Little Pony existente. Las Pegasus tinha um objetivo extremamente audacioso, pois todo o evento se passaria em um grande cassino em Las Vegas. Os organizadores do evento convidaram várias celebridades como dubladores da série e artistas, como a Tara Strong, quem dá a voz no original para Twilight, e Daniel Egran, que é um compositor que compôs a maior parte das canções de My Little Pony, além de várias outras celebridades. Porém, assim como seus objetivos eram enormes, a sua falha também foi. E Las Pegasus Unicorn é conhecida até hoje como um dos maiores golpes / desastre da comunidade. Começando pelas celebridades que relataram que foram até o evento e em nenhum momento ninguém foi buscá-las no aeroporto, com os mesmos tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar os táxis até o evento. Táxis que em Las Vegas são extremamente caros, com os próprios fãs se organizando no final do evento para arrecadar dinheiro para pagar as celebridades para que elas conseguissem ir embora, já que os organizadores simplesmente sumiram do evento e com o dinheiro da galera. Muitos vendedores locais também tiveram prejuízos, já que para comprar e vender no local, eles usavam Bits Unicorn, que eram essas cédulas falsas que as pessoas deviam usar e depois trocar por dinheiro com a organização do evento, que obviamente muitos não conseguiram trocar, já que os organizadores sumiram. Então muitos vendedores locais que estavam lá, estavam praticamente dando seu produto de graça, deixando eles com prejuízos enormes. E os absurdos não param, já que os hotéis que deveriam estar inclusos no valor do ingresso que as pessoas pagaram anteriormente também não valeu de nada, já que os hotéis começaram a cobrar do público mais de $1.000 em alguns casos. Enfim, a história ainda tem muito mais rolo e ainda tem muito mais desastre. E por isso, Las Pegasus é considerado um dos maiores golpes envolvendo My Little Pony. Um dos porque tem outro, mas isso nós vamos ver mais pra baixo. XKC.
XQC é um streamer da Twitch, ex-jogador profissional de Overwatch e canadense. Langel, o seu nome, começou sua carreira no eSports em 2016, enquanto também fazia transmissões ao vivo regularmente. Ele é uma figura bem controversa e já foi banido diversas vezes da Twitch, porém, ele está aqui porque, obviamente, ele se envolveu com My Little Pony de alguma forma. E tudo aconteceu no r/place, um Reddit onde as pessoas se juntam para fazerem desenhos, onde cada um pode adicionar um pontinho por vez. Acontece que o XQC resolveu que seria uma boa ideia criar um desenho de um meteoro caindo e atingindo o desenho que estava sendo feito pelos Brownies. E como você sabe, é melhor mexer com o crime organizado do que com os Brownies. Essa ação deixou alguns fãs do show muito bravos, a ponto do XQC dizer que em algumas horas ele recebeu mais ameaças de morte do que em todos os seus anos juntos como criador na internet. Sinistro. I'm not kidding. I have gotten more threats in an hour than I've gotten in 6 years combined. I'm not kidding. Bom, essa foi rápida. Assim como a primeira camada, a segunda foi bem leve, com apenas algumas curiosidades mais desconhecidas. Porém, a partir de agora, começaremos a abordar temas um pouco mais sensíveis e pesados. Então, aqui vai o aviso. Se você tem algum problema com assuntos mais delicados, eu recomendo que talvez você não continue nesse vídeo. Bem, o aviso está dado. Permaneça por sua conta e risco. Então, sem mais enrolação. Camada 3. Grayson Bruce. Grayson era um garoto de 9 anos que gostava muito de My Little Pony. A controvérsia começou quando o mesmo decidiu levar para a escola uma mochila temática da Rainbow Dash, que não é necessariamente um problema. Contudo, ao exibir sua mochila de My Little Pony, Grayson passou a sofrer com comentários, intimidações e agressão por parte dos alunos. O ponto em questão é que Bruce queixou-se aos funcionários da escola, só que ao invés de punir os responsáveis, eles resolveram negligenciar tudo e jogar a culpa no Grayson, o proibindo de levar a mochila para a escola. Quando os pais de Grayson relataram que o diretor da escola proibiu a mochila de Grayson, os amigos da família Bruce montaram uma página no Facebook em apoio a Grayson, que atraiu mais de 55 mil pessoas e apoiadores. Pony Tulpa. Seria os Brownies tão apaixonados pela série que começaram a delirar com ponies agora? Brownies sempre foram muito controversos. Pra quem não sabe, Brownie é o nome dado aos fãs homens de My Little Pony. Quando My Little Pony estourou a bolha na 4ª geração, chamada de Amizade é Mágica, muita gente que não era o público-alvo da série acabou sendo atraída pelo show. Ser um Brownie não é necessariamente um problema. A questão é que, no meio, muita gente estranha acabou sendo atraída pelo show. A ideia de Tulpa nasce da prática da Tulpamancia, originalizada do budismo, onde indivíduos treinam a mente para criar entidades internas que, para eles, possuem personalidades e autonomia. No contexto do fandom de My Little Pony, alguns fãs aplicam essa técnica para materializar em suas mentes um pônei que pode servir como confidente, amigo ou até mesmo uma extensão de sua própria criatividade. Porém, um caso em específico ficou muito famoso e ficou conhecido como Pony Tulpa Incident. Um rapaz resolveu criar uma tulpa da Pinkie Pie e que acabou não dando certo, e ele resolveu pedir ajuda no pior lugar possível da internet, o 4chan. Ele postou falando que a tulpa que ele criou estava com o rosto completamente distorcido e assustador, e ela apenas gritava com ele. Como ela o estava enlouquecendo e tentando impor ideias erradas em sua cabeça, ele dizia não aguentar mais ouvir os gritos perturbadores da Pony na sua mente. Porém, os comentários no 4chan não foram de muita ajuda, já que muitos apenas tiravam sarro da situação ou dizia que ele deveria acabar com a sua vida para as vozes pararem. As postagens terminam com ele dizendo que acabou e ela venceu. No Reddit, um cara disse que nos comentários de um vídeo do YouTube, um cara supostamente foi colega de quarto desse homem e que ele está bem apesar de tudo, porém lutou contra isso durante anos. Até hoje não se sabe a veracidade dessa história. Seria isso apenas mais uma creepypasta ou algum caso de esquizofrenia gerado por vícios em My Little Pony? Nunca saberemos. Dark Skies. Anteriormente falamos sobre Las Pegasus Unicorn, um dos maiores golpes envolvendo My Little Pony. Porém, como eu disse, não era o único. Dark Skies era um suposto jogo que surgiu no Kickstarter, um site de financiamento coletivo. O jogo prometia ser um simulador de namoro, com elementos de RPG profundos, um mapa massivo com mais de 100 horas de gameplay, uma história emocionante e mais de 50 pôneis, além de prometer uma dublagem com vozes angelicais.
Tudo isso num único jogo. My name is Pumpkin Pie, and I'm the smartest pony in the whole school. By my calculation... Óbvio que tudo isso não se passava de um grandíssimo golpe. O que inicialmente pareceu uma visão grandiosa, logo revelou traços de inconsistência e estranheza. Pouco tempo depois do lançamento, o projeto foi abruptamente cancelado, deixando 150 apoiadores perplexos e uma comunidade de Bronies revoltada. A campanha, marcada por uma estética bizarra e um vídeo promocional repleto de efeitos desorientadores e áudio distorcido, passou a ser vista como um golpe cruel, não apenas contra os fãs, mas também contra os artistas e desenvolvedores que se deixaram envolver pela promessa de algo inovador. Foi descoberto que muitas imagens de supostas pessoas que estariam participando do projeto eram falsas, e que na realidade eram de pessoas que nem sabiam de nada do que aquilo se tratava. Surgiram evidências que apontavam para a participação de figuras controversas da internet, como Sam Hyde, conhecido pelo seu humor ácido e por suas polêmicas envolvendo supremacismo. Existem alguns supostos prints na internet que mostram uma conversa privada do criador, dizendo que isso tudo foi propositalmente forjado porque ele estava precisando de dinheiro. Real ou não, um fato é certo: Dark Skies nunca existiu, e só serviu para arrancar dinheiro dos Bronies. À medida que mergulhamos mais fundos nesse iceberg, deixamos para trás teorias curiosas e referências ocultas para explorar um território ainda mais enigmático e perturbador. Então vamos descer para a próxima camada. Camada 4. Jin 1515. Esse tópico em questão se trata de um cara meio bizarro. É até assustadoramente normal a gente encontrar relato de pessoas que se casam ou sonham em se casar com personagens fictícios. E aqui é a mesma coisa. Jin é um ser muito peculiar que ficou conhecido depois de mandar um textão para um artista dizendo para ele parar de desenhar imagens mais 18 da Twilight Sparkle, pois, de acordo com ele, ela era sua esposa e não gostava desse tipo de coisa. Um esquisito falando do outro. Enfim, Jin tem várias imagens em suas redes sociais, onde mostra uma pelúcia da Twilight em situações bem peculiares, como se ela fosse a esposa dele. É algo bem bizarro e nojento. Porém, infelizmente, para a tristeza de todos, parece que o relacionamento dele com a Twilight acabou. Que pena. Agora, ele engatou num relacionamento com uma pelúcia de algum lobo. Depois, é claro, de se apaixonar por personagens de Patrulha Canina. Tocha.0 MLP sem censura. Esse caso é outro bem peculiar, porém é relativamente curto. Tocha.0 é um programa de comédia americano exibido pela Comedy Central e apresentado pelo comediante Daniel Tosh. Lançado em 2009, o show ficou famoso por comentar e satirizar vídeos virais da internet, misturando humor ácido com críticas sobre a cultura da internet. Um episódio polêmico que ficou marcado e é o motivo dele estar aqui foi um onde o programa exibiu um segmento que chocou ao apresentar conteúdo adulto relacionado a My Little Pony sem qualquer censura ou aviso prévio na televisão. Cultiosphere. Cultiosphere é uma figura bem controversa na comunidade de My Little Pony, que ganhou notoriedade nos bastidores da fandom de My Little Pony, especificamente através de suas postagens no Tumblr e no Twitter. Também conhecida como Dragon's Dick, ela se destacou por adotar uma postura provocativa, marcada por opiniões misândricas e uma retórica fortemente anti-Brony, já que, de acordo com ela, eles sujavam a comunidade de My Little Pony por postar conteúdos impróprios. Ironicamente, Cultiosphere também era uma artista de desenhos adultos. Suas publicações, que frequentemente criticavam os homens e particularmente os Bronies, ironicamente, apesar do seu suposto ódio por homens, a controvérsia ganhou um novo impulso em 2014, quando o escritor Ted Anderson, responsável por parte dos quadrinhos oficiais de My Little Pony, decidiu incluir uma participação especial nos quadrinhos, inspirada nas ideias e na estética associada a Cultiosphere. Anderson justificou essa escolha como uma forma de sátira, pretendendo fazer um comentário sobre a cultura dos fandoms e suas tensões internas. No entanto, a decisão rapidamente desencadeou debates acalorados, com uma significativa parcela dos fãs interpretando a inserção como uma propaganda indireta de uma ideologia misândrica. O que você acha disso? Camada 5. Ameaças de morte por causa de Equestria Girls. Equestria Girls é uma série spin-off de My Little Pony, onde aqui as pôneis são humanizadas. Apesar de hoje ser extremamente amada por muitos fãs, nem sempre as coisas foram assim. No lançamento do primeiro filme, muitos animadores e roteiristas do filme receberam inúmeras ameaças de morte, principalmente vindas do 4chan, de fãs extremamente descontentes com o andar da série. Infelizmente, por se tratar de algo relacionado ao 4chan, não se tem mais prints hoje em dia,
Porém, é possível encontrar alguns posts de pessoas descontentes em outros fóruns reclamando da atitude desses fãs, como no site MLP Forums. 4chan Ban. Ainda sobre o 4chan, poucos sabem, mas o principal motivo da quarta geração de My Little Pony em específico furar a bolha e se tornar tão popular foi justamente o 4chan. Para quem não sabe, 4chan é uma espécie de fórum, entre aspas, e ele é fonte de muitos memes da internet, bem como movimentos políticos, ativismo e ataque cibernético. Como resultado, o 4chan tem estado no centro de muitas controvérsias. Os notáveis incluem gamergates, ataques cibernéticos, ameaças de violências e várias coisas que, se eu citar, esse vídeo sai do ar. Há preocupações em torno da promoção da misoginia e da violência pela comunidade em todo o site. Acontece que durante muitos anos, surpreendentemente, My Little Pony se tornou muito popular lá, já que, quando a Amizade Mágica surgiu, muitos membros do fórum combinaram de assistir o show ironicamente, porém acabaram gostando, e assim surgiu uma parte da fandom extremamente controvérsia. O tópico em questão se refere ao fato de que My Little Pony se tornou extremamente popular no site, a ponto do site se tornar um mar de postagens sobre os pôneis coloridos, com o usuário spamando postagens sobre My Little Pony em todos os tópicos, o que resultou numa guerra virtual, onde aqueles que desaprovavam os bronies tentavam fechar as postagens de pôneis e começaram a spamar vídeos mais 18 e gore em tentativa de dissuadir as pessoas de postar. Chegou um ponto onde a moderação do site resolveu intervir, algo raro de se acontecer, onde toda e qualquer postagem relacionada a My Little Pony resultaria em banimento imediato. Embora um número grande de proibições tenham sido emitidas aos bronies, isso não impediu as postagens de pôneis, e no fim, os bronies saíram vitoriosos. Hoje em dia, por conta dessa treta, existe uma área inteira no 4chan dedicada apenas para os brownies. Sinistro. Traficantes chilenos. Além de delirar com pôneis, casar com eles, estariam agora os brownies traficando drogas. Piadas à parte, uma imagem acabou pegando toda a fandom de My Little Pony de surpresa. Traficantes chilenos estariam usando imagens para transportar drogas, e uma dessas imagens era de um burro ponificado bem no estilo de My Little Pony. Aparentemente, um dos traficantes era um fã de My Little Pony pelo jeito, o que é bem bizarro de se pensar. Acontece que essa imagem aí é um desenho postado no DeviantArt, onde o usuário fez uma versão no estilo My Little Pony do mascote da escola onde ele estudava, um burrinho branco. A escola se chama IPN, por isso o personagem carregava um P em sua roupa. Acontece que de alguma maneira essa OC em específico foi parar em embalagens de drogas. Como? Não se sabe. Talvez eles associaram o P a Pablo Escobar, já que também havia imagens do Pablo em embalagens. Talvez os traficantes tenham estudado naquela escola e resolveram usar a logo, ou talvez eles realmente fossem fãs de My Little Pony. Nunca saberemos. Camada 6. Antes de tudo, quero avisar que essa é a camada com tópicos mais controversos e pesados. Então, se você ainda está assistindo esse vídeo e tem problemas com assuntos que envolvem alguns desses temas, esse é seu último aviso. Michael Moronis. O quão cruel as pessoas podem ser. Michael Moronis era um garoto de 11 anos, comum, que gostava muito de My Little Pony. Porém, isso não era algo bem visto. Michael era frequentemente vítima de agressões físicas e verbais vindas de pessoas de sua escola. Moronis muitas vezes chegava em casa com histórias sobre serem intimidados sem parar por outros que os intimidavam por gostar do desenho. O assédio supostamente atingiu um clímax trágico quando Moronis tentou cometer suicídio enforcando-se. Felizmente, a mãe e o padrasto o encontraram a tempo, mas não antes que o oxigênio em seu cérebro fosse cortado. O garoto ficou anos no hospital local com uma máquina de respiração e potencial danos ao cérebro ao longo da vida. A história praticamente termina em 27 de outubro de 2021, quando, com 19 anos, ele veio a falecer. Adam Smith. Adam era um rapaz de 19 anos que era um brony assumido, que era muito fã de My Little Pony e gostava de escrever histórias sobre o show. Ele postava essas histórias e fazia vídeo lendo elas no YouTube. Contudo,
ele foi pego de surpresa por um massivo ataque de ódio vindo de alguns supostos fãs de My Little Pony, onde muitas pessoas começaram a acusá-lo de ter copiado e feito plágio de outra fanfic de My Little Pony. Após inúmeros ataques, Adam fez um vídeo onde ele pedia imensas desculpas pelo que supostamente havia feito e se martirizava, se xingando. Não se tem muitos relatos sobre isso na internet, sendo um caso bem obscuro, então não se sabe se a história que ele escreveu era realmente uma cópia ou se os ataques de ódio vieram de fãs de My Little Pony que ficaram com raiva dele pelo suposto plágio ou se eram apenas trolls de internet. Porém, independente do que seja, após Adam postar esse vídeo, os ataques não pararam, e mesmo após o seu pedido de desculpa, ele continuou recebendo muitos ataques. Infelizmente, isso levou ele a tirar a sua própria vida se jogando na frente de um trem. Christian Easter Egg. Christian é conhecido como uma das pessoas mais documentadas da internet. Quase 100% da sua vida está online. Contudo, Chris é uma pessoa extremamente controversa, se envolvendo com quase todo tipo de bizarrice. Em uma das suas fases, Chris se tornou extremamente amante de My Little Pony, com algumas pessoas achando Christians em alguns eventos brownies. Recentemente, Chris acabou sendo levado à delegacia por ter feito atos impróprios com a própria mãe, que tem problemas mentais. Então, só por esse resumo, já dá pra ver que o esgoto é fundo, e Chris não é uma pessoa muito legal. Porém, o que isso tem a ver com My Little Pony? Acontece que por algum motivo, as pessoas por detrás do show resolveram que era de bom tom fazer piadas com isso, e colocar como forma de easter egg Christian e seus pais em um dos episódios. Nunca ninguém relacionado ao desenho se pronunciou sobre isso, mas é praticamente óbvio que é uma referência. Afinal, se fosse uma coincidência, com toda certeza a equipe se explicaria. Obviamente, Christian viu o episódio e fez um desenho sobre isso. Independente, é de um extremo mau gosto fazer referência a uma pessoa tão controversa em um show voltado para um público majoritariamente infantil. Qual a opinião de vocês sobre isso? Mas bem, é isso. Esse foi o obscuro iceberg de My Little Pony. Muito obrigado a Laura por topar participar desse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe. E veja o vídeo que está aparecendo aqui do lado, que eu acho que você vai gostar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau!